Conclusão. Será que essa metafísica, a metafísica dos poderes causais, é uma metafísica boa ou uma metafísica ruim? Naturalmente, para os empiristas, qualquer metafísica é ruim, porque uma metafísica integra entidades que, segundo eles, não são acessíveis diretamente à experiência sensível, certo? Isso é o credo empirista. Um empirista coerente, um bom empirista, não admite que se possam conhecer entidades inobserváveis. Então, para os empiristas em geral, a ausência de acesso empírico às modalidades em geral, possibilidades, necessidades, e a fortiori a poderes causas internos, derruba a base de qualquer metafísica. Mas um empirista como Van Fraassen e os empiristas em geral têm toda a razão em insistir que é ilegítimo resolver problemas filosóficos postulando entidades cuja existência não é demonstrável. Ok? Será que podemos demonstrar a existência dos poderes causais? Ok. Porque, naturalmente, estou querendo defender uma boa metafísica. Okay. E não podemos sustentar uma metafísica, mas isso, todos os grandes filósofos fizeram isso. O que eu saiba, quase todos. Sejamos prudentes. Vamos postular a existência de corpos extensos, de formas, de espíritos, espírito hegeliano, porque isso permite resolver problemas filosóficos, dar uma explicação racional de certos problemas filosóficos que consideramos importantes, ok? Então, temos aqui um problema filosófico. O problema filosófico é explicar a existência de regularidades na natureza, e o segundo problema, fundamentar a verdade dos contrafactuais. Esses dois problemas, ok? Solução proposta do problema tem poderes causais nas entidades que compõem a natureza, ok? Vamos supor que essa solução não tem problemas. Tem problemas, porque, como falei, sempre tem problemas nas colocações filosóficas. Mas vamos supor que postular a existência de poderes causais na natureza resolve esses dois problemas. Primeiro passo. Segundo passo, vamos supor que essa é a melhor explicação que temos. A melhor explicação que temos da existência, a melhor explicação desses problemas, vamos supor que essa é a melhor explicação. Isto não basta para demonstrar a existência desses poderes causais. Por quê? Porque, mais uma vez, nada garante a priori que a natureza, nesse caso, se conforme aos nossos requisitos do que conta como uma explicação aceitável. Não é porque nós achamos que postular poderes causais resolve o problema da explicação das regularidades e a sustentação da força modal dos contrafactuais, ok? Isso não garante que a natureza seja
amável, seja gentil e que obedeça aos nossos requerimentos. Ok? Então, eu acho, e nisso os empiristas estão certos, que além da capacidade dos poderes causais de resolver esses problemas, estou atribuindo capacidades agora aos poderes causais, mas enfim, mesmo se admitirmos que essa explicação na base de poderes causais seja aceitável, já é alguma coisa, já não é uma coisa trivial. Temos que mostrar que tem uma conexão suficientemente forte desses poderes causais com a nossa experiência. Ok? Certo? Então, em primeiro lugar, é isso que vou tentar fazer. Mostrar que tem uma conexão forte dos poderes causais com a nossa experiência comum. Nos autoriza a acreditar na existência desses poderes causais. Então, em primeiro lugar, podemos observar que temos uma experiência pessoal dos poderes causais. Enquanto sentado, eu me sento, estou consciente, e vocês estão também, consciente que estou consciente desta capacidade que eu tenho de me levantar, ok? Ainda que não me levante nesse momento, tenho essa capacidade, ok? Então, essa é uma experiência imediata, fácil de fazer para todo mundo. Naturalmente, bom, aqui tem filósofos que sustentam que isso é observável e outros, os empiristas, dizem que não. Tem uma discussão aqui. É claro que se trata de um outro tipo de experiência de dizer que essa mesa é marrom. Okay. Mas filósofos como Armstrong, como Anscombe e outros filósofos acham que as exposições são observáveis, esse tipo de exposição, pelo menos. Então, se admitirmos isso é a base do raciocínio. Se admitirmos isso, temos boas razões de pensar também que as outras pessoas têm todo tipo de capacidades e de disposições, ok? De se levantar, de fazer filosofia para vocês, de fazer metafísica, até, etc. As disposições, ter boas razões de acreditar que vocês têm essas disposições. Da base da minha experiência própria e do que posso observar no comportamento dos outros. Posso observar que os outros seres humanos, cada um pode fazer essa experiência, são muito semelhantes a mim. Então, concedo que isso não basta para apoiar a universalidade da tese que todas as entidades existentes, sem exceção, sejam dotadas de poderes internos ou disposições. Porque é isso que nós queremos fazer numa metafísica dos poderes. Dizer que todas as entidades têm disposições, sem exceção. Okay? As capacidades internas podem ser sem maior dificuldade, eu acho, ser estendidas aos animais, às plantas e a todos os seres vivos, não somente seres humanos, mas atribuir disposições a pedras, a elétrons, às galáxias, isso é uma conjectura bastante audaciosa e que também é tingida de um certo antropomorfismo suspeito, que foi chamado de animismo, de vitalismo, atribuir a pedras, a seres inanimados, sem ânima, sem alma, atribuir esses poderes. Então, não é porque nós temos essa experiência, que nós estamos conscientes de ter poderes, que podemos atribuir também esses poderes às cadeiras, mesas, etc. Isso é uma projeção
seria uma projeção antropomórfica. Isso é uma crítica que foi dirigida a Aristóteles, que a filosofia dele é muito antropomórfica. Okay? É ainda uma filosofia de tipo primitivo, tribal. Os primitivos que atribuem, as crianças que atribuem poderes, uma dinâmica, poderes internos, almas às entidades. Okay? Contudo, mesmo se adotarmos um credo fisicalista e reducionista, que consiste em acreditar que todas as entidades existentes são finalmente compostas de campos e de partículas elementares, nós não temos razões de negar que estas entidades possuem também poderes causais. Então, se adotarmos um credo fisicalista, que não é a minha posição, mas é a posição de muitos filósofos hoje em dia, incluído eles, próprio eles, ele é fisicalista, tese fisicalista que todas as propriedades são redutíveis a propriedades de tipo físico, sejam categóricas, sejam disposicionais. Mas, se reconhece que os seres humanos têm disposições, pelo menos, que eles fazem, 2, que tem uma posição reducionista fisicalista, essas disposições dos seres humanos não podem surgir de nada e têm que ser baseadas sobre os constituintes elementares da matéria, quer dizer, constituintes do meu corpo, os elétrons, prótons e nêutrons, ok? E então essas entidades têm que ter poderes causais. Então, numa perspectiva fisicalista e reducionista, as disposições inerentes aos seres humanos não podem surgir de nada, mas devem ser baseadas sobre a existência de poderes causais ao nível dos componentes elementares da matéria. Eu digo isso porque embora não concorde com uma posição reducionista fisicalista, que se admitir que tem disposições nos seres humanos, 1, e 2, que tem uma posição fisicalista, aí você tem que atribuir disposições aos componentes supostamente inanimados da matéria. Agora, outra consideração relevante aqui é que, a interpretação do David Hume, como a interpretação de qualquer grande filósofo, é sempre difícil e controvertida. Então, o caso de Hume também tem controvérsias. Tem controvérsias a respeito da atitude de Hume em relação aos poderes causais. A interpretação clássica difundida, standard, a interpretação standard é que Hume negava a existência de poderes causais. Então, que Hume tinha uma posição ateísta em relação aos poderes causais. Não tem poderes causais. Essa é a posição de Hume, segundo a interpretação standard. Mas tem outra interpretação. A interpretação conhecida sob a expressão New Hume, que o próprio David Hume acreditava na existência de poderes na natureza e que o ceticismo humeano verteria sobre nossa capacidade a conhecer esses poderes, visto que não podiam ser dados na percepção. Mas que Hume, segundo essa nova interpretação, não é tão nova assim, Strawson, mas enfim, é nova em relação às outras interpretações clássicas de Hume. Então, Hume não chegava a pretender que não fosse possível aceitar a existência desses poderes. Então, segundo essa interpretação do New Hume, a posição de Hume em relação aos poderes causais seria agnóstica, ok? No senso que tem poderes causais, mas não sabemos quais são. Agnóstica em relação às naturezas específicas desses poderes causais. E tem citações. Naturalmente, se você faz uma interpretação de filósofo, você tem que achar citações a favor dessa interpretação. Senão, não é uma interpretação credível.
Então, tem várias citações: ignoramos os poderes e as forças dos quais dependem o curso regular e a sucessão dos objetos. Então, ignoramos os poderes, pressupõem que tem esses poderes, mas que não os conhecemos. Apesar dessa ignorância dos poderes e princípios naturais, supomos sempre, quando vemos qualidades sensíveis similares, que possuem poderes similares, porém secretos. Então, mesmo os empiristas, Hume não pode se negar que seja um empirista sério, empirista duro. Então, isso naturalmente não é um argumento filosófico aceitável a favor da existência dos poderes. Mesmo que essa interpretação do Hume seja correta, isso seria um argumento de autoridade. Hume diz que, certo? Mas isso não é um argumento que vale em filosofia, que tem muita força em filosofia, certo? Então, tem que providenciar um argumento positivo a favor da existência de disposições para todas as entidades. Então, se aceitarmos que somos dotados de poderes causais, temos a capacidade de agir sobre sistemas que são, à primeira vista, inertes, isto é, sistemas que são, à primeira vista, desprovidos de poderes internos. E ninguém vai negar que a ciência tem permitido reforçar, de um modo considerável, nossa capacidade de ação sobre as coisas. Podemos agir sobre as coisas, conhecendo as leis da natureza, podemos ajeitar as condições iniciais, em certos casos, para conseguir certos resultados, certos fins prosseguidos. Visto que os sistemas externos, uma mesa e tal, reagem de modo diferenciado e previsível às nossas ações e operações, de uma maneira específica e quantitativa, parece razoável acreditar que, quando as circunstâncias apropriadas forem realizadas, esses sistemas reagirão desta maneira. Então, essa maneira de encarar as coisas baseia-se sobre um princípio que é confirmado pela experiência, que a toda ação corresponde uma reação. Ok? Então, mesmo na experiência ordinária, eu sei que se eu bater forte nessa mesa, eu vou sentir uma certa dor, e então vai ter uma reação da mesa. Então, essa mesa tem o poder de provocar uma certa influência sobre o meu corpo. Então, esse princípio, esse é o argumento positivo que não é totalmente convincente, eu concedo, a favor da existência de poderes em entidades que não são os seres humanos, os seres vivos, mas todas as entidades. Além disso, se aceitarmos a verdade de condicionais contrários aos fatos, temos um argumento adicional a favor da existência dos poderes internos. Poucas pessoas duvidam que, se um elétron for submetido a um campo eletromagnético, ele se comportará em conformidade com as equações de Maxwell. Então, se admitirmos que tais contrafatuais sejam verdadeiros, seremos conduzidos a postular a existência de disposições internas, poderes ou potências, que obrigam os sistemas que as possuem a comportar-se de certa maneira, porque tal comportamento corresponde à sua natureza ou essência. Então, se admitimos que tem contrafatuais desse tipo, que são verdadeiros, e que são as leis que sustentam a verdade desses contrafatuais, temos um argumento suplementar, como mostrei, a favor da existência das disposições. Bom, eu vou terminar agora, assim teremos um pouco mais de tempo para uma discussão. Então, Bas van Fraassen se autodefine, como falei já 2 vezes, um empirista imoderado, e que ele defende uma concepção
embora empirista e moderado, ele defende uma concepção tolerante da racionalidade. Essa concepção tolerante da racionalidade, ele compara com a lei inglesa. Então, na lei inglesa, a lei inglesa é diversa da lei que estava vigente na época de Federico, e que dizia que tudo que não é explicitamente permitido é proibido. Tudo que, a lei prussiana, tudo que não é explicitamente permitido é proibido. Felizmente, como na Bélgica, também no Brasil, tudo que não é explicitamente proibido é permitido, ok? Isso para a lei. Portanto, a racionalidade e o que estamos autorizados em crer, em acreditar. Então, racionalmente, estamos autorizados em crer racionalmente em tudo no qual nós não temos razões de não acreditar, ok? Então, é permitido acreditar em tudo que não foi proibido com razões racionais, ok? É racional acreditarmos em tudo que não sejamos racionalmente obrigados a recusar. A racionalidade é apenas a irracionalidade mantida sob controle. Bom, eu não concordo completamente com essa visão da racionalidade, mas numa discussão com Van Fraassen, que defende que naturalmente não pode haver leis, em primeiro lugar, e a fortiori poderes causais, bem, nós não temos, segundo mim, nós não temos razões de pensar, não tem razões que se opõem, à crença na existência desses poderes causais. Sabotagem. Bom, enfim. Então vai ser bom, espero que vai continuar durante as perguntas. Assim, se eu tenho dificuldade para responder, eu posso falar qualquer coisa, vai ser coberto pelo barulho. Bom, eu não vou entrar na discussão dos méritos de tal visão da racionalidade. Espero somente ter mostrado que não é irracional acreditar que a verdade aproximativa das leis científicas é fundada sobre disposições essenciais de entidades naturais, mas que esta crença não que essa crença é, ao contrário, eminentemente racional. Não somente alternativas convincentes a esta posição não existem, mas há argumentos positivos a favor dela. Podemos então concluir, será a minha conclusão, que as leis científicas merecem plenamente o título de leis da natureza. Então, fim, e a discussão está aberta. Eu espero as suas perguntas. Professor, pela brilhante exposição do senhor, pelo menos eu não captei a seguinte pergunta que eu vou fazer para o senhor. Como o senhor me disse, o senhor é um físico antes de tudo, ser filósofo, certo? A minha pergunta é a seguinte: qual veio antes, as leis ou a matéria? Ou seja, as leis são a posteriori ou são a priori? Bom, imagino que a sua pergunta é uma pergunta de tipo ontológico. Quer dizer que você está perguntando
se as leis... Qual veio antes, as leis ou a matéria? Sim, mas que veio antes as leis da matéria, bom, pode ser entendido no sentido epistemológico, que é naturalmente... Sim, mas então podemos supor que a matéria existe e depois conhecemos as leis que descrevem o comportamento da matéria. Sim, exatamente. Agora, segundo a concepção essencialista, do ponto de vista ontológico, a matéria ou as entidades, mas geralmente a matéria, as entidades e as leis vêm juntos. Ontologicamente não há como separar as entidades das leis. Podemos tomar o exemplo do elétron. O elétron tem certas propriedades categóricas de ser uma carga, mas o que caracteriza também essencialmente o elétron é essa capacidade de se comportar em conformidade com as leis de Maxwell ou a lei da mecânica quântica. Ok? Bom. Obrigado. Professor, minha pergunta vai ser formulada desde uma perspectiva matemática. Okay. A respeito das propriedades categóricas e as propriedades disposicionais, né? Você disse em um momento que as propriedades categóricas eram pensadas primeiro como espaço-temporais e que você alargou o conceito permitindo outras coisas, não? Aquelas que aparecem nas leis. Mas eu pergunto, a concepção de espaço-tempo em esse momento é aquela primária ligada à nossa percepção imediata, ou podemos, por exemplo, pensar em propriedades categóricas que sejam espaço-temporais em uma concepção mais larga de espaços generalizados da matemática, por exemplo, propriedades do espaço, por exemplo, a gravitação vira uma propriedade geométrica em um espaço tetradimensional, segundo Einstein, não? Então, qual é a sua opinião a respeito de permitir outro tipo de concepção de espaço que permita abranger mais propriedades categóricas? De repente, algumas disposicionais passam a ser categóricas, mudando a linguagem matemática por trás? Claro, mas isso pode acontecer, não vejo por que não poderia ter outros tipos de espaços. Também tem assim chamado de espaço de Hilbert, na mecânica quântica, mas esse espaço de Hilbert não é um espaço espacial, é um espaço de outro tipo. Porém, segundo essa aproximação, são as propriedades usadas pela mecânica quantástica, são todas propriedades categóricas. Então, só para complementar, por exemplo, a propriedade de carga do elétron, que você disse que não era espaço-temporal, de repente uma formulação geométrica do eletromagnetismo, a carga vira uma propriedade geométrica do objeto, não? Não, eu não diria que seria geométrica, mas categórica sim. A geométrica não acho que a carga seja uma propriedade geométrica. Bom, pode ser que no desenvolvimento da física a carga seja finalmente atribuída a uma certa estrutura, talvez espacial do elétron, não podemos excluir, mas por enquanto não podemos dizer que a carga é uma propriedade ligada ao espaço como uma estrutura espacial ou espaço-temporal. Me parece que isso não... Eu acho que o que o professor quis dizer é o seguinte: o Einstein, na sua relatividade geral, ele geometrizou o espaço-tempo, quer dizer, ele geometrizou a física newtoniana. O que o professor quis perguntar para o senhor é se o elétron, quer dizer, a carga do elétron, que é uma entidade matemática, ou não sei, filosófica, ou ela pode ser geometrizada. Eu acho que é isso, professor. Eu acho que é isso. Não, mas é claro que no caso da relatividade geral, Einstein, ele geometrizou, o que ele geometrizou é a força gravitacional. É a força que ele geometrizou. A força gravitacional é
resulta da curvatura do espaço-tempo. Então, curvatura é uma noção geométrica. Ok? Então, geometrizou a força gravitacional. Geometrização, isso. Okay. Mas isso não basta para ter uma explicação completa da gravitação. Como falei, porque o próprio Einstein postula a existência desses gravitões. Não sei se o próprio Einstein postulou, não tenho certeza, mas a teoria da relatividade geral conduz a postular a existência de partículas, os gravitões. Agora, é verdade que eu tenho uma formação de físico, então muitos exemplos que eu usei são retirados da física, ok? Acontece que no campo dessas discussões contemporâneas, muitos exemplos também são tirados da física, da química, mas essa concepção pode ser estendida também às teorias biológicas. No livro de Anjan Chakravarty, por exemplo, ele toma em consideração as teorias, a teoria da evolução de Darwin. E então, essa concepção de propriedades categóricas também pode ser estendida a teorias do campo das ciências sociais, das ciências humanas, como modelos matemáticos eu falei, da demografia, da economia, psicologia, porque esses modelos da psicologia, esses modelos demográficos, esses modelos econômicos utilizam propriedades categóricas. E tem também leis, talvez leis que não tenham um alcance, uma generalidade tão ampla tanto ampla quanto as leis da física ou da química, porém uma concepção filosófica das leis, dizendo que uma lei científica se pertence a uma teoria bem-sucedida explicativa, certo? Proposição universal, mas pode haver teorias científicas cujo grau de generalidade é menor, mas também vocês podem ter leis nesse caso. Então não digo que as leis têm que ser assim, as proposições que têm um grau de generalidade assim total, enfim, para tudo que existe. Bom, a última palavra da sua brilhante exposição está lá, leis da natureza, entre aspas. Eu pergunto, leis da natureza, entre aspas, são leis dela, a natureza, pertencentes à natureza, do qual nós acrescentamos de fora dela sentenças, como o senhor escreveu, N, F, G, PV igual a KT, ou essa escrita, a mão que o levou a escrever PV igual a KT, estão dentro da natureza e, portanto, também são leis da natureza. Ao se escrever sentenças sobre a natureza, também é da natureza. Ou nós estamos de fora dela, escrevendo ou falando sobre ela, ou não, nós estamos dentro dela escrevendo, e quando escrevemos ou pensamos sobre ela, somos parte dessa própria natureza. Ok, tá bom. Não. Tem, naturalmente, os autores clássicos, os pais fundadores da ciência moderna, pensavam que as leis eram realmente componentes da natureza. As leis estão dentro da natureza. E isso também é o que pensam eles. E também é isso que pensam os necessitaristas ADT. Pensam que realmente as leis fazem parte da estrutura. A estrutura nomológica, a natureza tem uma estrutura nomológica. Isso que eles pensam. Eu não penso isso.
O que tentei defender é que o que torna uma proposição nomológica, o que fundamenta o caráter nomológico de uma lei é a existência na natureza, sim, dentro da natureza, dentro das entidades que compõem a natureza, dentro das entidades naturais, certo? Todas as entidades têm propriedades disposicionais internas, poderes causais, ok? Mas não tem uma organização assim das propriedades categóricas que constitui um tipo de scaffolding, como se diria em scaffolding como? Ok, um tipo de coisas que se fazem quando se quer reformar uma fachada de uma casa. Tem essa do marketing. Ok, tá bom. Bom, eu vou. E esse é uma concepção. Eu devia ter falado nisso, porque nessas discussões se faz muitas vezes referimento a Platão, uma frase de Platão que tem propriedades que constituem uma certa andaime, e que tem propriedades que cortam a natureza segundo as suas articulações, ok? Então que tem um modo de cortar, um modo só de cortar a natureza, e não tem outros. É como se, mas isso não, segundo mim não está correto. É como se posso tomar esse exemplo, que pensei nisso agora, não sei se vai dar certo, é uma improvisação. Você pode cortar o boi, a carne segundo a corte brasileira, mas se corta o boi na Bélgica, na França, o corte é diferente. As palavras acatre não correspondem exatamente, ou picanha não correspondem exatamente a terminologia usada na Bélgica ou na França. Então é a mesma coisa para a natureza. Tem várias maneiras de cortar a natureza. Então não tem uma estrutura só, que seria as leis fundamentais da física, digamos assim, que seria a única maneira de descrever uma estrutura independente existente na natureza. Não, tem várias. Essa é a aproximação por modelos, certo? Essa é a aproximação para abstração. Tem vários modos de encarar a natureza. Então não tem essa estrutura, mas o que tem são os poderes causais. As entidades têm vários poderes causais. E certos podem ser descritos por leis, correspondem às leis, certo. E certos talvez não correspondam às leis. Eu vou lhe dar um exemplo ainda mais claro. O senhor Van Fraassen, quando diz: eu me oponho à ontologia da causalidade. Mas ele, quando proferiu essa sentença, ele foi movido por uma mega causalidade, porque ele é composto também de cérebros, de elétrons e de moléculas que o levaram causalmente a se opor à causalidade. Essa ideia, qualquer sentença que eu descrevo acerca do mundo é movido também por uma causalidade maior, que me levou a escrever até que eu sou contrário à causalidade. Quando eu digo eu sou contrário à causalidade, eu estou imerso dentro de uma causalidade maior que me leva a negar a causalidade. Sim, mas isso é bom para defender a frase um pouquinho aqui, se me permite. Eu acho que você diz isso porque você já pressupõe a existência da causalidade. E o Van Fraassen diz que não. A causalidade é simplesmente uma tal Russell, que é uma relação funcional.
mas não tem causalidade no sentido Hume. Coincidências espaço-temporais, mas não existe, segundo Weyl-Franzen, um conceito mais forte da causalidade. Porque não está dado na experiência. Eu posso contra-argumentar dizendo que este juízo, esta sentença, é também produto de uma causalidade. Sim, que o levou a Weyl-Franzen a ocorrência dessa assistência são sons produzidos e tal. Então, eu concordo que tem causalidade, né? Mas eu não tenho certeza que o Weyl-Franzen... Bom, eu tenho certeza que não seria convencido, mas, enfim, isso é outro problema. Mas, bom, eu não estou convencido da força desse argumento, porque você pode, naturalmente, considerar que as sentenças proferidas, as objeções são fenômenos físicos, num certo sentido, e, naturalmente, podem ser descritos causalmente, concordam com isso. Mas o que o Weyl-Franzen coloca é qual é a prova que existe, qual é o argumento a favor da existência dessa relação de causalidade. Eu acho que é isso que... Eu acho agora, em nome então de todos nós aqui presentes, que acompanhamos esses 4 dias, essas aulas que certamente nos inspiraram e instigaram muito, eu quero agradecer ao professor Michel pelo curso que preparou para nós. Espero que outros que nos acompanharam vendo pelas imagens na internet e futuramente nas aulas que ficarão à disposição, nos arquivos que ficarão à disposição para serem baixados do site deste evento, provavelmente, ou do site da Ampof, possam também desfrutar do que nós experimentamos e conhecemos aqui durante esses dias, e convidá-lo, professor, a voltar outras vezes. Para nós vai ser um grande prazer recebê-lo e mostrar para o senhor quanto que foi importante a sua presença aqui neste começo desse evento, né, nessa primeira edição desse evento. E aí, esse convite também eu estendo já de uma vez, já que não vou poder falar a todos, né, na próxima parte da tarde, já estendo a todos vocês, para que estejam presentes aqui, espero que pelo menos daqui 2 anos, a segunda edição da Escola Paranaense de História e Filosofia da Ciência. Quero agradecer a todos os que ministraram as oficinas, que também foi decisivo para o sucesso desse evento. Mas eu acho que as pessoas que realmente merecem ser aqui, receber um agradecimento especial, são vocês mesmos. Sem a presença de vocês, sem o apoio de vocês, tudo isso aqui estaria meio absolutamente sem sentido, né? Bom, então, para finalizar, então agora até peço ao pessoal queria também... Pois não, professor, então eu passo o senhor... Já falei muito, mas eu quero dizer, eu também queria agradecer, primeiro a escola aqui a Escola de História e Filosofia da Ciência, ao colega, amigo Eduardo, a todos aqueles que se dedicaram com muita força para fazer esse evento de sucesso. Eu quero também agradecer a vocês todas, que eu gostei muito de dar essas aulas e bem, não tem fim sem começo, as coisas têm que terminar, mas eu gostei muito do seu interesse, das suas perguntas, da sua atenção, das discussões que eu tive com muitos de vocês lá na pausa, café, etc. E eu desejo a vocês tudo de bom, e me deu também a oportunidade de organizar as coisas e tal, então vamos trabalhar para que essas aulas sejam publicadas em português, e corrigir os erros e tal. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e o seu interesse.